Isaías 45, nós leremos de 1 até o versículo 3. Se você já achou, pode ficar em pé, e eu estou aguardando aqui no telão, já está. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações antes a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Pai, fala conosco em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. O tema da nossa mensagem é: quais são as pepitas de ouro que podemos extrair no meio das frustrações que acontecem durante a nossa vida? Quem de nós que não está presente hoje, aqui, agora, nesse culto, que já não experimentou frustrações? E nós queremos exatamente trabalhar, extrair coisas positivas daquilo que nos frustrou. Esse é nosso objetivo. Quando eu uso a palavra nosso, porque nosso significa eu e o Espírito Santo. Se ele não tiver, não vai acontecer nada, nem aqui, nem para você que está aí sentado. Tesouros escondidos. Isso é uma grande promessa que Deus está nos fazendo. Tesouro escondido. E aí você vai pensar: mas como que eu vou achar tesouros escondidos para nós? Para que é o que eu quero dizer que está escondido? Esta riqueza. Ele me dá riquezas que estão encobertas. E ele diz algumas palavras antes disso. Qual é a palavra que nós acabamos de ler? Irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro. Então Deus aqui está dizendo que não é fácil você encontrar tesouros que estão escondidos, mas quando a Bíblia fala de tesouros escondidos, por acaso existem tesouros em vitrine de lojas ou nas prateleiras de supermercado? Claro que não. Não, tesouros são tesouros. E porque eles são preciosos, eles estão escondidos, sempre dentro de cavernas difíceis, acesso de minas escuras. E você já deve ter visto alguém, ou alguns de vocês, algum filme de caçadores, e ali você viu a dificuldade que os caçadores têm para achar o caminho do tesouro. Por quê? Porque Deus permite que nós tenhamos tesouros escondidos nas minas escuras, nas cavernas difíceis, acesso exatamente, dificuldades rústicas para chegar nesse caminho, para enfrentarmos essas minas escuras e ali nós encontrarmos esses tesouros. Nós precisamos de lanternas. Acima de tudo, precisamos crer que vale a pena entrar naquela caverna. Vale a pena porque cremos que lá dentro tem um tesouro que vai valer a pena todos os nossos sacrifícios. Podemos observar
que as pessoas que Deus chama para o ministério com Ele são pessoas que não veem, mas pessoas que creem no que Deus falou. Muitas vezes você não está vendo o que está acontecendo, você está passando por frustrações, mas você crê que essa frustração vai passar, que esse momento vai passar, e que Deus vai mudar o decreto, e que Deus vai mudar a história. Quando Deus nos chama, Ele nos chama, e Ele chamou pescadores, e você pode ver a disposição interior de um pescador. Ele arma toda a sua mochila, entra no barco que fica na beira do rio, e ele fica ali horas, mas ele acredita que em um determinado momento, tempo, ele não vê, mas ele acredita que o peixe vai morder a isca, e ele vai pescar, ele vai trazer para casa os peixes a qual ele se propôs a buscar. Numa hora certa, aquele peixe vai morder a isca. Pronto, aquele pescador, ele crê que isso vai acontecer. Então, Deus chama a pessoa como você que está aqui nessa noite, que tem essa visão. A visão de que vale a pena o sacrifício, vale a pena o sacrifício, vale a pena a esperança, acima de tudo, vale a pena a fé que você tem, que você acredita, que você está em cavernas escondidas, cavernas difíceis, momento difícil da sua vida, mas você tem certeza que Deus tem um tesouro escondido para você, e que em um determinado momento você vai encontrar esse tesouro, e você vai sair dessa situação. Você não perde a esperança, você tem a convicção que esta palavra poderosíssima vai cumprir na tua vida, porque Deus é fiel, e Ele diz na sua palavra: alimenta da verdade, alimenta da verdade, alimenta da verdade, porque essa verdade vai mudar a sua história. E quando nós alimentamos nessa verdade, nós conseguimos entender a nossa dedicação, a nossa busca, a nossa intensidade em buscar, querer ouvir a voz do Senhor. Nós vamos encontrar a resposta de Deus. Existem momentos que você perde o emprego, existem momentos que você está com o casamento em crise, existem momentos que alguém da tua família está doente, e você olha para toda essa circunstância e diz: a vaca foi para o brejo, não sei o que fazer. Mas eu quero te dizer que Deus está dizendo para mim e para você nessa hora de desespero, quando você pensa que a vaca foi para o brejo, nós queremos compartilhar junto. Momentos de frustração traz um gigante. E qual é esse gigante? Ele anda de mãos dadas, chama-se desespero. Já não sei mais o que vou fazer, perdi a esperança, não sei mais ao que fazer, ao que recorrer. E aí você faz a opção: vou ficar trancado num quarto, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, para mim tudo acabou. Deus está nos mostrando que neste momento de desespero, esse gigante que entra junto com a frustração, essa má notícia da perda de emprego, já falamos, da perda de uma família, já falamos, nós entramos em uma situação de desespero, falta de esperança, nos sentimos frustrados,
corremos e não chegamos a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer, Deus está trabalhando neste momento, que você exatamente hoje se sente um homem frustrado, uma mulher frustrada, não sabe o que fazer. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus está trabalhando. O que você não pode deixar acontecer na frustração é a ira. E quando é que a ira entra? Quando você está decepcionado com ele, decepcionado com ela. Não importa com quem você está decepcionado, se entrar a ira, você impede o trabalhar de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque o acúmulo da ira, o acúmulo da decepção, o acúmulo da soma de tudo isso vai te levar a um caminho de depressão. E na depressão é muito difícil a gente conseguir enxergar que Deus está trabalhando, mas Ele está. Nós precisamos entender e vamos olhar o que Deus faz em nossas vidas e como Deus trabalha em nossa vida. Como que você pode ficar irado? Vou dar um exemplo simples para você. Dor de cabeça é uma comida que a gente comeu mal, ela pode surgir. Então você, 2 horas da manhã, levanta, tem uma dor de cabeça, mas não quer, ela vai passar. Você está vendo que ela não passa. Então você decide, tá aquele friozinho gostoso, você está dormindo ali todo aconchegante, você sai da cama, calça o chinelinho, vai devagarzinho lá na geladeira, abre a geladeira, pega o copinho, bota a aguinha gelada, volta lá para a beira da cama, bota o copinho de água lá do seu lado. Bom, agora eu vou tomar esse remedinho, tá aqui em cima do armário, vai melhorar e eu vou dormir, porque senão amanhã eu não dormi. Beleza. Só que você bota a mão lá em cima do armário para procurar a chave, que o remédio fica trancado por causa das crianças, e a chave não está lá. Aí o que acontece? Você fica irado, porque a chave não está lá, você fica nervoso, você perde a bênção. Você não ficou irado de sair de dentro do cobertor, pegar o chinelinho, ir lá na geladeira, voltar da geladeira, mas você ficou irado só porque por acaso alguém tirou a chave do lugar, você não achou e não tomou o remédio. Então nós precisamos tomar cuidado, que é uma questão de posição. Eu e você precisamos tomar cuidado, que na hora que a gente não encontrou a chave, a gente corre o risco de ficar frustrado, irado, e a gente não precisa disso. Então nós precisamos entender que a frustração, sendo um acúmulo, ela é na verdade um lixo que vai nos levar a uma neurose e vai nos acumular de tal maneira que a gente vai sofrer uma frustração. E nós, ao sofrer essa frustração, nós vamos perder a alegria, a motivação. E o texto sagrado, a Bíblia nos mostra como enfrentar cavernas escuras de uma depressão. A depressão é uma das cavernas escuras onde existem tesouros inestimáveis, onde nós vamos encontrar na Bíblia e vamos driblar estes momentos difíceis da nossa vida. Vamos ver um texto e teremos outros para nós pensarmos. Lá em Mateus 14 diz que o precursor de Jesus foi decapitado. Jesus, ao receber essa notícia, o que ele quis fazer? Ele queria curtir aquele momento. Ele queria ir lá num canto sozinho pensar
que nível o ser humano chega? Ele queria curtir aquele momento de dor e sofrimento. Ele perdeu João Batista, o precursor. E a Bíblia diz que Jesus se prepara. Ele recebe a notícia de que cortaram a cabeça de João Batista, já enterraram João Batista. Aí os discípulos, lá em Mateus 14 fala isso, foram comunicar a ele. Imagina a dor desse homem, a frustração que ele ficou. A Bíblia diz que ele chamou os discípulos, pegou um barco e foi para o outro lado. Ele queria ficar a sós. Mas a Bíblia diz que quando ele chegou do outro lado, ao desembarcar do outro lado, já tinha lá uma multidão esperando ele. Sabe, querido, Jesus estava frustrado porque cortaram a cabeça do seu amigo. Mas a palavra do Senhor diz que não deu tempo dele curtir esse momento de dor e sofrimento. Lá tinha uma multidão olhando para ele, esperando algo da parte dele. E a palavra diz que ele compadeceu daqueles. E naquele momento de dor, momento que ele estava sendo frustrado, a Bíblia diz que ele parou e foi dar assistência àquela multidão. Jesus, no momento de dor, curou uma multidão de doentes e enfermos. E o que é que nós fazemos no momento de dor? Nós nos fechamos, olhamos para nós e falamos: eu não mereço isso. E quando você olha que você não merece isso, é lógico que você também não vai dar assistência para ninguém, porque você está com dó de você mesmo. Jesus não pôde sequer sentir a dor daquele momento que ele estava vivendo ali. Então, Jesus passou por esse momento difícil. Essa jovem pediu a cabeça dele, porque a mãe pediu para pedir, porque a mãe não gostava do João. Todo esse contexto ali aconteceu. E Jesus recebe a notícia, vai para um lugar deserto para poder curtir aquele momento. Não consegue, porque o povo está ali pedindo socorro para ele. Existem momentos em nossas vidas que precisamos ficar sozinhos para ouvirmos Deus em particular. Jesus precisou daquele momento sozinho, mas não conseguiu, porque a multidão estava ali. E dentro daquele momento triste, de frustração, ele tirou tesouros. Ele ministrou, ele curou e ele abençoou muitos. Jesus soube que acabou o ministério de João na terra e agora começava o ministério dele. Caminhada para onde? O ministério dele caminhou para onde? Para a cruz. Jesus sabia que ele ia para a cruz. E ele sabia que era tão difícil que ele orou por 3 vezes, pedindo ao Pai que, se possível, afastasse dele aquele momento. A Bíblia deixa claro que o Pai não respondeu nada, apenas mandou um anjo para consolá-lo, mas não deu resposta ao pedido dele. Em outras palavras, o que está definido vai acontecer. E Jesus foi, mesmo passando por aquele momento tão difícil. Ele foi, ele obedeceu a caminhada dele, ele decidiu. Ele queria ir para o deserto e ele escolhe um lugar deserto para poder ficar sozinho em silêncio. Mas ele não conseguiu. Jesus Cristo foi, quando ele chegou lá, desembarcou lá, aquela multidão já estava lá.
trazendo para a linguagem de hoje. Quando ele olhou tudo aquilo, ele falou: meu Deus, a vaca foi para o brejo, não vou poder fazer o que eu queria fazer, mas eu vou ter que dar assistência para esse povo que está aqui, porque esse povo está precisando de uma palavra. E ele estava lá disposto. Se fosse hoje, na nossa geração, com certeza a liderança de hoje olharia para a sua agenda e falaria: não posso atender, não está agendado. E aquele líder não atenderia a multidão. Estou falando de lideranças atuais que nós temos no Brasil e no mundo. Mas olha a reação de Jesus ao desembarcar do barco: compadeceu da multidão, curou os enfermos e doentes que ali estavam. Você viu o que aconteceu com Jesus naquele momento de frustração, de dor? Jesus transformou aquele momento em um momento de cura, porque a esperança dele era ficar a sós. Mas ali naquele momento ele não pôde ficar a sós, mas ali ele glorificou o Pai, abençoou a multidão, e ele ficou no prejuízo. Quantas vezes nós nos sentimos que estamos no prejuízo, porque aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu, você ficou frustrado. Mas saiba que Deus foi glorificado ali na vida de Jesus, e que Deus também está sendo glorificado na sua vida. Talvez eu e você não estamos entendendo aquilo que nós estamos enfrentando. Você não está em pecado, seu problema não é pecado, e você fez alguns planos e você viu que os seus planos foram frustrados. Nós precisamos entender que quando Deus interfere, Ele interfere para o seu bem. Lembra da situação de Jonas? Deus chamou Jonas para trabalhar com 120 mil pessoas. Jonas decidiu fugir de Deus. Pegou um navio e foi para Tarsis. Mas Deus providenciou a ruptura daquele navio. Se não jogasse ele no mar, e ele foi jogado no mar. Vocês conhecem a história. O peixe devolveu ele na praia, e Jonas teve que cumprir o plano de Deus. O dele de fugir foi frustrado, mas o plano de Deus foi cumprido fielmente, porque Deus é fiel com a sua palavra. Deus nos ama, e não adiantou ele querer viajar, querer cair fora. Deus ia despedaçar aquele navio, mas Deus ia trazer o Jonas para onde Deus queria. Por quê? Porque o plano de Deus é um. O meu e o seu plano pode ser outro. A palavra do Senhor diz que o Senhor viu o arrependimento do rei daquele povo, e eles converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia de destruir Nínive. Então não se preocupe com o momento que você está passando. Se preocupe que o que você está fazendo está agradando a Deus. Se está agradando a Deus, então você pode ficar tranquilo, porque o Senhor, Ele sabe muito bem o que fazer conosco dentro daquele momento que eu e você estamos vivendo frustrado, sem saber o que fazer. Mas lá dentro da frustração, Deus vai encontrar valores inestimáveis em nossas vidas. Nós vamos encontrar valores tremendos. Paulo, ele converteu a Cristo, vocês conhecem a história. Ele teve uma experiência com Deus no caminho de Damasco. Paulo se tornou um homem
de perseguidor, apaixonado por Jesus. E a palavra do Senhor diz que ele teve um encontro com Deus, mudou a sua história, e Paulo, já preparado para pregar o Evangelho, saiu empolgado para pregar o Evangelho. Já lá onde ele estava, já quiseram matar ele. A Bíblia diz que tentaram matar ele, ele foi preciso sair escondido num cesto pelo muro da cidade. E dirigiu-se de volta para Jerusalém. O texto sagrado diz que Paulo foi embora empolgado, chegou em Jerusalém. Eu quero ter as experiências com Pedro, com Mateus, com João. Paulo chegou lá em Jerusalém empolgado. Mas qual foi a frustração de Paulo? Quando ele chegou em Jerusalém, a igreja o recebeu como matador. A igreja o expulsou. Paulo chegou lá esperando fazer parte da equipe, e a igreja olhou para ele e chamou ele de assassino, matador. Você imagina o nível de frustração que Paulo ficou, aonde ele esperava ser bem recebido, seus planos são frustrados. Os chamam de traidor, de matador. Nem a intervenção de Barnabé a igreja aceitou. Sai Paulo, vai embora, frustrado, para a Arábia. E Paulo vai passar 3 anos sozinho nesse deserto. E você sabe o que aconteceu com Paulo nesses 3 anos? Ele foi preparado pelo Espírito Santo para escrever as cartas a nós, preparado para nos instruir sobre a Santa Ceia. Aquele momento de frustração que Paulo ficou, porque a igreja não o recebeu e mandou ele embora, Deus estava no negócio. Deus estava preparando Paulo para os ensinos e para as ministrações. Então talvez você viva algum momento, ou está vivendo hoje algum momento, que você sinta frustrado pelo que está acontecendo na tua vida. Mas Deus está usando esse tempo de deserto, esse tempo de frustração, porque Ele tem algo maior para você. E esse algo maior vai acontecer no tempo de Deus, na sua vida e na minha vida. Foi o que aconteceu com Paulo. As frustrações que lhe aconteceram, Deus tinha algo maior. Outro exemplo que nós encontramos na Bíblia, Jesus, ele chegou na terra dos Gadarenos e ele expulsou dali um homem que era o cartão postal da cidade. Andava nu, se cortava com pedra. Quando ele vinha pelas ruas, as pessoas já fechavam a porta da casa de medo dele. Jesus chega lá, Jesus expulsa aquela entidade, aquela turma grande, enorme na vida do gadareno. Aquele homem se torna um homem digno, vestido, bem arrumado.
O povo da cidade chegou para Jesus: pipa na linha, fora, não queremos você aqui. Jesus foi expulso da cidade. É claro que Jesus ficou frustrado com o que aconteceu, mas vamos aprender o que aconteceu com Jesus. Saiu de Gadara, frustrado porque expulsaram ele de lá. Quando ele chega do outro lado, ele encontra outra multidão o esperando. Ele encontra um pai desesperado porque a sua filha estava à beira da morte. Jesus vai atender Jairo, vai atender aquela família, e Jesus está a caminho para atender aquela família. E no meio do caminho ele encontra uma mulher que sofria há 12 anos um fluxo de sangue, e essa mulher é curada. Jesus continua o caminho, a mulher dá o testemunho do milagre, e antes dele chegar na casa de Jairo: não precisa vir mais não, a menina morreu. Jesus chega na casa de Jairo e ressuscita essa menina. Nós precisamos saber que Deus não é bom porque Ele faz o que nós queremos. Deus é bom porque Ele faz aquilo que nós precisamos. Você pode dar um aleluia? Deus vai fazer aquilo que nós precisamos. De um lado ele foi expulso por fazer uma coisa boa, libertar um homem que era o cartão postal horrível da cidade. Do outro lado, ele não deixou aquela frustração tirar dele o reino, a vontade de obedecer e servir ao Pai. E quando ele chega do outro lado, ele é poderosamente usado por Deus, pelo Pai. Ele está glorificando o nome do Pai. E nós precisamos compreender que o sofrimento pode ser uma caverna escura, mas é exatamente no sofrimento que você vai encontrar tesouros escondidos. Exatamente no sofrimento, na solidão, no silêncio espiritual. Às vezes você vai: Deus não fala comigo. Fulano fala que Deus falou com ele, fulano fala que ciclano falou com ciclano. É tanta gente, comigo Deus não fala. Deus fala. É só nós ficar em silêncio e esperar que nós vamos ouvir a voz dele, e nós vamos entender por que nós estamos passando por esses momentos de frustração. Às vezes nós queremos algo maior, algo sobrenatural, queremos algo diferente, e não entendemos o projeto e o plano de Deus. Nós precisamos entender que o plano de Deus, às vezes a gente quer ver o mar vermelho abrir de novo. A Bíblia diz que abriu uma vez só. Às vezes a gente quer ver alguém andando em cima das águas. Jesus atravessou de barco daqui para lá e de lá para cá a vida toda. Só uma vez que ele andou em cima das águas. E a gente quer que isso aconteça na nossa vida o tempo todo. E se isso não acontecer, a gente fica frustrado com Deus. E nós precisamos entender que o homem que passou pela frustração perdeu os filhos, as filhas, perdeu todo o bem material, não tinha mais nada.
perdeu toda a saúde. E a palavra de Deus diz que no versículo 2 do capítulo 42: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A palavra do Senhor mostra que ele disse: eu ouvi falar de Deus, agora eu vejo Deus face a face. Nós precisamos aproveitar os momentos de frustração, os momentos de decepção, e nós podemos entender pelo livro de Jó que Deus tem uma obra na vida nossa e que cumpre na nossa vida a obra de Deus. Quero te contar um testemunho para que você guarde e entenda aquilo que Deus está falando. Deus está nos falando algo tremendo, e eu vou te contar um testemunho para você guardar. Essa missionária, Deus tinha um chamado na vida dela, e ela ouviu o chamado, mas caminhou no seu chamado. Ela, com 32 anos, ela já tinha 5 faculdades. Casou-se com um engenheiro da Petrobras. E ele foi nomeado para ser gerente internacional da Petrobras no Iraque. Ela tinha 2 filhos. Ela foi com o marido para trabalhar no Iraque. 3 anos que eles estavam no Iraque, ela era crente, mas a juventude, mas as faculdades, ela queria uma vida intelectual, ela queria ganhar dinheiro, ela não queria nada de pobreza, nem pensar sobre isso. Por isso ela estudou tanto, gostava de estudar, e formou em 5 faculdades diferentes. Ela, com 5 anos de projeto no Iraque, com 3 anos, o Iraque e o Irã entrou em guerra. Estamos falando de 1900 e qualquer coisa, antes de 1980 um pouquinho. E ela, lá no Iraque, ela teve uma experiência com Deus. E ela falou: Deus, se eu presto para alguma coisa, então o Senhor me leva de volta para o Brasil. Tá, ela veio embora, a história é longa. E aqui no Brasil, ela foi para a igreja, aceitou Jesus de novo, passou a servir a Deus com fidelidade. A igreja mandou ela para Singapura para fazer um curso de liderança. E ela estava em Singapura. No segundo dia que ela estava lá, seu marido teve um infarte e morreu. E a filha dela, que é dentista, não, perdão, a filha é advogada, dentista é o filho, falou: mãe, e o pastor, não dá para a senhora chegar em tempo, quando a senhora chegar o corpo já está enterrado. Beleza, passou-se essa fase. Vou chegar na frustração, você vai entender já. Ela veio embora, Brasil, está trabalhando para o Senhor, está servindo ao Senhor, serve o Senhor até hoje, já está com quase 80 anos, serve ao Senhor na obra há quase 40 anos. Em setembro de 1990, o seu esposo morreu. Teve um infarto, foi fulminante, morreu. Engenheiro da Petrobras. Um ano depois, setembro de 91, ela está em casa orando com a sua filha, a advogada. A menina passou mal e morreu. O que você faria? Isso aconteceu em 90, 91. Nós estamos em 2023. Ela continua viajando o mundo inteiro, pregando o evangelho, servindo ao Senhor com integridade. Tem uma casa de criança que ela sustenta no Rio. Não sei quantas tem hoje, mas tinha na época que eu ouvi esse testemunho, ela tinha 146 ou 148 crianças que ela cuida. Ela é apaixonada por criança. E ela entendeu que Deus levou um marido, Deus levou uma filha. Já estão na glória com o Senhor.
e só deixou o filho. Só está aí o vivo dentista. Ela entendeu que esse momento de frustração, esse momento de dor, Deus fez isso para quê? Propósito de Deus. Então, às vezes, como aconteceu com Jó, como aconteceu com essa irmã, que eu não estou falando o nome, nós precisamos entender que os planos de Deus são perfeitos. E você entenderia que o plano de Deus é perfeito tirando o seu marido, ou tirando a sua esposa, tirando um filho? Se você não entendeu isso ainda, está na hora de você entender o que é realmente sermos totalmente dependentes de Deus, como essa irmã foi totalmente dependente do Senhor, e hoje ela já viaja o mundo inteiro pregando o Evangelho, porque nós precisamos entender como é Deus quem manda e não você. É Deus quem manda e não eu. Todos os seus planos podem ser frustrados, mas o plano de Deus não será frustrado. O sofrimento é um mecanismo que Deus permite em nossa vida para nos passar a ser trabalhada em nós os músculos da fé. Eu confesso para a igreja que eu estou muito alegre com a multidão que está aqui hoje, porque quinta passada nós estávamos aqui em 15. Eu preciso entender a obra de Deus, confiar e acreditar. Deus é misericordioso. E quero encerrar com o Salmo 137. Quando as coisas vão ruim, às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos e lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduravam nossas harpas, pois aqueles que nos levaram para o cativeiro pediam que cantássemos canções aos opressores. Queríamos que fosse alegre, dizendo: cante para nós um cântico de Sião. Mas como poderíamos entoar cânticos em terra do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, a minha mão direita que resseque? Você viu que quando tudo vai bem, é tempo de cantar, louvar. O louvor foi tremendo, a adoração dessa noite foi tremenda, foi um momento de regozijo, foi um momento de alegria. Nós sentimos aqui a presença do Senhor. Mas se tudo estiver mal, se tudo estiver errado, se tudo estiver seco, se todas as portas estiverem fechadas, eu quero dizer para você: cante ao Senhor, alegre no Senhor. Deus é sempre digno de louvor, o tempo todo. Esteja você chorando, sofrendo, Deus é Deus. Ele está no trono de glória e Ele deseja ser adorado por você. E Deus está dizendo para você: irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedarei as trancas de ferro, darei a você tesouros escondidos. Se você quer tesouros escondidos, se você quer uma mina, uma pepita de ouro, se você quer ter alegria, ter paz, não é o que você pensa que você faz que vai te dar essa alegria, é Ele que dá. Falei ontem no velório, que me chamaram para dar uma palavra lá, 5:30 da tarde, um homem de 72 anos. Você pode botar silicone, falei desse jeito, você pode melhorar a bunda para trás, você pode fazer o que você quiser no corpo. Daqui a pouco tá lá com 30, 50, 100 mil que você gastou. Falei lá, pode encher o dentinho branco, nada contra o dente branco, paga 5 mil em 10 prestação, o problema é seu. Falei lá desse jeito. Mas você vai com dente branco, com silicone, com bunda esticada, rosto esticado, você vai pro buraco, você não vai levar nada. Você precisa colocar no seu coração que o mais importante é a sua alma.
Você precisa colocar no seu coração que esse sofrimento que você está vivendo, essa frustração que você está vivendo, Deus tem algo para fazer na sua vida, na minha vida e na nossa vida. Nós precisamos confiar nele. Nada contra você gastar com os reparos do seu corpo, é problema seu. Não estou dizendo que você não possa gastar, mas isso não vai te dar a alegria que o Espírito Santo pode te dar. Só o Espírito de Deus pode nos dar alegria e pode usar as frustrações para mudar a nossa história. Então nós precisamos estar convictos disso. O Espírito de Deus muda as nossas frustrações e tira tesouro delas. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus Cristo, as frustrações tendem a nos derrubar, mas não é isso que nós queremos. Então nos ajude a nos fortalecer e a entender o propósito maior do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...